Olá, o programa Análise Direta já está começando. Eu sou Renata Admiral e o assunto de hoje ele é complexo, delicado, mas se faz necessário. Nós vamos falar sobre o aumento de adolescentes que se suicidam, não só no Brasil, mas também em outros países. Os números são impressionantes. O suicídio é a quarta maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos aqui no Brasil. Nós vamos conversar com a coach familiar Valéria Ribeiro. Seja muito bem-vinda, Valéria. Tudo bem contigo? Bem, Renata. É um prazer estar aqui hoje. Olha, o programa hoje é de tirar o fôlego, mas é necessário que a gente fale sobre isso. Então, minha primeira pergunta é: suicídio na adolescência ainda é tabu? Sim, é um tabu muito grande, né? Como você já disse no começo, é complexo, né? E as pessoas não querem nem ouvir falar isso. Principalmente os pais querem nem pensar sobre esse assunto, porque só de pensar eles ficam de cabelo em pé de imaginar que isso possa acontecer com seus filhos. E como que estão os números desse índice de suicídio? Então, o índice de suicídio no Brasil até vem caindo, né? Porque o Brasil é um dos poucos países que tem um controle sobre o número de suicídios. Mas isso eu estou dizendo, suicídio em todas as faixas etárias vem diminuindo. Mas quando a gente olha a faixa etária de 15 a 29 anos, esse índice tem aumentado. E ele tem aumentado numa média de em torno de 20%. É uma média alta, né? Sim. Né? Porque quando a gente pensa que esses jovens estão na flor da idade, imaginar que eles têm futuro e que eles têm N oportunidades pela frente e eles estão tirando a vida. Então a gente fica se perguntando o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Por favor, galera, para a gente começar a entender um pouquinho, esmiuçar esse assunto. Sim, os jovens hoje em dia, eles têm alguns problemas, né, que eles têm que lidar, que é muito difícil. Primeiro, se a gente pegar uma agenda de uma criança, a criança tem uma agenda de um adulto hoje em dia, né? Ele tem uma agenda completamente lotada, porque ele tem que ser o melhor aluno da sala, tem que ser o melhor no esporte, tem que falar não sei quantas línguas, né? E ele tem que sempre ser o melhor, né? É uma exigência muito grande. E ele vai para uma escola onde é competitivo, né? E você... Isso é reafirmado. Né? Isso é reafirmado, porque você tem que ser o melhor aluno, porque se você tiver notas boas, você está bem. Agora, se você não tem notas boas, você não vai ser ninguém. Daí você pode começar a sofrer outras coisas, que é o bullying, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Além de que, os jovens hoje, eles vivem aí um mundo virtual. Vamos pensar, seja no Facebook, ou no Instagram, né, ou em qualquer outra rede social, eles vivem uma vida que normalmente pode não ser a vida real. Porque sempre tem que ser a melhor foto, o melhor sorriso, o melhor prato de comida, né? A melhor viagem. Sempre tem que estar feliz, sempre tem que ser bem-sucedido, sempre tem que ser forte. E daí, quando ele volta para a vida real, ele não consegue dar conta da tristeza, da frustração. E isso vai gerando uma ansiedade tão grande nesses jovens que quando ele não tem uma estrutura emocional boa, ele acaba, né, caindo numa depressão ou num problema de síndrome de pânico que pode chegar até o suicídio. Valéria, você acha que essa questão das redes sociais tem a ver com esse aumento também? Então, ela contribuiu para isso, esse culto à felicidade, que às vezes você até posta, mas você sabe que a sua realidade não é aquela, mas você acredita em todas as outras que estão ali. Eu penso, mas por que todo mundo é feliz, menos eu? Sim. Isso contribuiu para este aumento? Sim, contribui, porque vamos pensar assim. Houve uma época, né, que a gente falava da grama do vizinho, né? A grama do vizinho sempre é melhor que a da gente. Agora, hoje, não é só a grama do vizinho que é melhor, porque assim, além de eu ter uma grama boa, a minha grama tem que ter flores, e tem gramas que tem que ter até unicórnio, né? É verdade. Então, assim, é algo humanamente impossível, e isso é o que vai gerando essa grande frustração. Porque assim, eu vivo dos likes que me dão. Se eu postar uma foto e eu não tiver likes suficientes, significa que eu não sou amada, que eu não sou aceita.
E, gente, isso, ter likes lá não quer dizer nada se você realmente é ou não. Vamos pensar assim, hoje a gente pode até pagar para o Facebook para a gente ter like, né? Exato. E me diz uma coisa, teve uma série que, né, estourou aí nas redes também, que é aquela 13 razões do porquê, né? 30 Reasons Why. Sim. Que trata do suicídio de uma adolescente depois Sim. de vários episódios que aconteceram na vida dela. E essa série se tornou muito polêmica, porque algumas pessoas acharam que era um desserviço, ou seja, que ia, na verdade, incentivar os adolescentes, e outras pessoas debateram achando que era aquele pontapé inicial para se falar sobre o assunto. Qual que é a sua opinião? Então, é os dois lados, porque, na verdade, é realmente essa poder falar, né? Diminuir esse tabu, porque o que aconteceu? Quando os pais ficaram sabendo dessa série, muitos pais correram para assistir, né? E eu vou dizer que eu sou uma delas, porque eu tenho uma filha de 14 anos. Quando eu fiquei sabendo que ela estava assistindo, eu fui entender o que era a série. E fui conversar com ela para ver o que ela estava pensando da série. Porque tem pai que vai assistir a série só para decidir se é bom ou se é ruim. Sim. Mas ele não para sentar com o filho e perguntar assim, o que você está achando? Você concorda, não concorda? O que você pensa sobre tudo isso? Eu acho que isso é o mais importante, né? É essa conversa entre pais e filhos. Então, poder trazer o assunto à tona, a gente poder discutir sobre isso, falar sobre isso, né? Porque hoje tem muitas pesquisas que falam sobre suicídio, mas muitas vezes as pessoas não querem nem ler, não né? querem saber, ignoram. Né? Sim. É como a gente disse no começo, elas não querem pensar nesse assunto porque ainda é um tabu. Então, nesse sentido, é bom, né? Agora, na série tem algumas coisas que eles dizem que muitas vezes não é como realmente um suicídio acontece, porque ela tinha amigos, né? E ela só trocava de amigos quando algo não estava bom. Então, assim, normalmente os suicidas não são muitos assim, eles são mais fechados, né? Não tem muito essa coisa do relacionamento em si. Então, assim, existem algumas coisas que são boas, mas outras são ruins. E essa coisa que, na verdade, né, lá, como a gente estava conversando no começo, que é o último capítulo, que tem o suicídio em si, que é como aconteceu. E isso, para um adolescente, para um jovem, pode ser a ideia que ele precisava de como fazer. Entendi. Então, nesse sentido, há uma parte que diz que é ruim e outra diz que é boa para a gente poder estar discutindo esse assunto. Sim, ainda nessa série que eu assisti toda, enfim, e li bastante a respeito, muitas pessoas também falaram que são pequenininhas coisas, né, que levaram a tal adolescente a se suicidar e que não são coisas que são reais no dia a dia, que ninguém se mata por aquelas pequenas coisas. Então, entrando nesse assunto e juntando com o tal do bullying, do cyberbullying, há 20, 30 anos atrás, o bullying não era tratado como é hoje. Não, né? Eu ouvia milhões de piadinhas e ninguém foi processado por isso. Assim, hoje você nomeia tudo, todas as atitudes. Essas pequenas coisas, será que foram descobertas que hoje em dia faz diferença sim na vida do adolescente, da criança? Ou não? Tinha que ter relevado também? Qual que é a sua opinião? Olha, na verdade, eu acho que hoje o bullying também é algo mais falado, né? Porque eu vou usar também a minha experiência, porque eu sofri vários bullying na época, porque eu era muito magra, então eu tinha todos os apelidos possíveis, né? E todos os tipos de gozações. Sim. E se eu chegasse em casa reclamando, minha mãe ia dizer que eu tinha que resolver lá fora, né? E se eu voltasse para casa dizendo que eu apanhei, que qualquer coisa, eu era capaz de apanhar em casa também, né? Então, existia era tratado de forma diferente, isso. Agora não, e era pouco falado. Os pais também não tinham conhecimento do quanto isso tudo poderia fazer mal para os jovens, né? Possivelmente, né, eu vou dizer que os anos 70, 80, a gente ainda não tinha muitos números sobre a questão do suicídio, não era algo que era estudado e controlado. Isso é uma coisa mais recente, né? Sim. Vamos pensar que há um controle maior sobre isso. E hoje o bullying é tratado, né,
dentro das escolas, porque isso tem aumentado muito. E a gente vê na mídia, né, muitas vezes o que o bullying leva. E o cyberbullying, principalmente, exposição, muitas vezes, de meninas, né, nuas ou meninos, que depois eles não conseguem dar conta, porque isso viraliza tão rapidamente que eram tecnologias também que não tinha antigamente. Né? Então você tinha um grupo muito restrito de pessoas que às vezes praticavam bullying. Agora não. Você pode sofrer bullying, vamos pensar assim, mundial, porque vai para a rede social, vai para um WhatsApp, que assim, em uma hora ele pode atingir milhares de pessoas. E a pessoa está exposta para o mundo. Então eu acho que essa dor é muito grande. Então isso eu acho que é diferente. Então vamos pensar, você sofrer bullying por meia dúzia de pessoas e por você sofrer bullying por milhões de pessoas. Então talvez essa personificação, como é tratado agora o bullying, seja uma forma também de você proteger e de você ter um cuidado maior com os adolescentes, com as crianças. E a gente tem, né, como você disse, vários tipos de bullying são diferentes, né? O cyberbullying é um dos tipos, né, que é expor a vida da pessoa na rede social. Sim. Mas você tem o bullying físico, você tem bullying emocional, né? Então, assim, são bullying diferentes. A gente ainda vai falar bastante de bullying e você falou também em toda a mídia por aí, né, sobre a baleia azul, né, o jogo do suicídio. Sim. Isso ganhou a mídia, muitos pais não sabiam do que se tratava, tiveram que correr atrás ali para entender se seu filho estava envolvido ou não, se tinha interesse ou não. Como tratar algo que realmente tomou a rede social, né? Sim. E como que o adolescente embarca nessa? Essa fragilidade do adolescente de encarar uma baleia azul. Então, né, muitas vezes o que o adolescente precisa? Ele precisa participar de uma tribo. E se ele não acha tribo nenhum, ele vai procurar uma tribo na internet. Sim. Né? E daí ele pode entrar numa tribo de suicídio, ele pode entrar numa tribo de bulimia, ele pode entrar numa tribo de anorexia, né? Daí está a questão que muitas vezes é falado que os pais precisam acompanhar as redes sociais dos filhos. Né? A gente sabe que tem filho que bloqueia pai e tudo mais. Sim. Mas daí a gente precisa ser um pouco mais enérgico e realmente, né, de dizer, olha, então eu vou tirar seu sinal de Wi-Fi, vou cortar a internet em casa, você vai ter na rua, mas ele tem que achar alguma forma de ter esse controle, porque nós sabemos que tem muitas crianças que estão na internet, vamos pensar, num Facebook da vida, onde na verdade eles não poderiam estar, porque a idade para você ter um Facebook é 18 anos de idade. Sim. Né? E nós vemos crianças com menos de 10 anos com perfil no Facebook. E como que o adolescente, que a criança chegou nesse fundo do poço pela sua experiência? Realmente é a depressão que é a causa maior? Conflito com os pais? É a somatória? Na verdade é uma soma, né? Não começa assim da noite para o dia que ele chega e diz assim, vou me suicidar amanhã. Isso é um processo. Normalmente é um processo de dor que pode vir muito tempo. E a ideia de suicídio mesmo, para muitas vezes chegar até o suicídio, é um prazo de 6 meses, quando ele começa da ideia até a ação. 6 meses? Mas isso também é uma trajetória rápida. Mas daí você imagina que tem uma outra trajetória anterior a essa, que possivelmente ele vem num sofrimento muito grande. E quando ele chega nesse ponto, é que ele já não acha mais nenhuma forma de eliminar essa dor. Então, o que acontece? Ele é a única forma dele se ver livre da dor, porque não é que o suicida quer se matar, o que ele quer é se ver livre da dor que ele sente. Mas existe um processo anterior aí que pode durar até mais de anos. E nesse processo que a gente estipula mais ou menos que são esses 6 meses, você acha que ele tem, pela sua experiência, que ele tenta achar saídas, ou ele na verdade vai elaborando a forma? Nesses últimos 6 meses ele já vai estar elaborando a forma e possivelmente ele já vai estar falando
algumas coisas e tendo algumas ações que vão dar esse indicativo. Ou seja, não é que nem a gente pensa, a pessoa, o adolescente ou a criança cometeu suicídio, mas não, porque a gente ouve muito isso. Mas nunca imaginei, mas ele não aparentava, era uma pessoa tão feliz. Não, mas ele tem vários indícios antes disso, né? Então, vamos pensar algumas coisas que podem levar uma criança ao suicídio, um adolescente. Desestrutura familiar, separação de pais, né? Pais que brigam muito, que têm, né? Ou pais que praticam violência física ou violência emocional dentro de casa, né? Então, isso são casos que levam, né, ao suicídio. Então, você vai pensar, ele vai sofrer isso há alguns anos. E quando ele vê que aquilo não tem saída e não tem solução, então a forma que ele acha para resolver aquilo é o suicídio, mas possivelmente ele passou isso durante anos. Sim. Né? Então vamos pensar, até um caso não chegou a isso, mas vamos pensar de crianças que fogem de casa. Recentemente teve um caso na minha cidade de uma menina que fugiu de casa e daí agora a gente coloca no WhatsApp, sumiu fulano, e daí todo mundo começa a procurar, né? Você faz, aí a internet realmente é muito boa. E isso aconteceu num dia à tarde, que começou no WhatsApp, no outro dia de manhã o pai encontrou a menina. E ela tinha fugido de casa porque ela não suportava mais o bullying que ela estava sofrendo na escola e o pai não dava conta de entender o sofrimento que ela estava tendo. Então, é preciso olhar, porque existe um tempo anterior a isso. E a gente tem que estar atento aos filhos. Hoje a gente tem corrido muito, né? Tem trabalhado muito e muitas vezes quando a gente chega em casa tem outras coisas para fazer e a gente não tem tempo para olhar para os nossos filhos e verificar que ele está com comportamentos mudados. Né? Então, ele pode ter disforia, né? Ele vai dar apatia a um ataque de ira. Sim. Né? Antes ele era uma pessoa extremamente sociável, agora ele fica fechado no quarto, não sai mais, não conversa com ninguém, passa a ter transtornos no sono, ou dorme demais ou não dorme, né? Então, isso são sintomas que a gente tem que estar atento para verificar se está acontecendo alguma coisa com esse adolescente, com esse jovem. Perfeito, Valéria. Eu vou fazer um breve intervalo, a gente já volta conversando sobre esse assunto. Só falando aqui, então, para vocês, né, suicídio na juventude. Eu estou ao lado da Valéria Ribeiro, que é coach familiar. Se você curte aí o programa Análise Direta, dá aquele like no Facebook, compartilha também o programa. Às vezes tem programas que podem ajudar outras pessoas. No nosso canal do YouTube também está lá o nosso programa Análise Direta. E se você tem alguma dúvida, quer acrescentar algo, dar sua opinião, entre em contato através do telefone, através do WhatsApp aqui do nosso programa Análise Direta. O número do telefone é 011 São Paulo 99224 7760. Se você está em outro país, coloca 05511 na frente do número, tá bom? A Análise Direta já volta. Olá, o programa Análise Direta está de volta. Eu recebo aqui Valéria Ribeiro, que é coach familiar. E o tema, apesar de ser um tabu, tem que ser falado: suicídio na juventude. Falando em juventude, então, Valéria, esta fase da adolescência justifica? Você fala assim, não, mas meu filho é adolescente, os hormônios estão à flor da pele, ele muda mesmo de humor, ele vai ficar mesmo no quarto trancado. Todas essas justificativas que os pais dão, é por aí ou não? Sim e não, né? Porque, na verdade, isso realmente são comportamentos típicos de um adolescente. Mas a gente tem que ver até quanto isso está dentro de um patamar da normalidade e quanto isso não é uma coisa muito normal. Porque o adolescente realmente ele fica um pouco mais introspectivo, né? Muitas vezes ele não gosta de conversar, ele tem essa coisa do hormônio que sobe e desce, às vezes bate uma porta, fica bravo, mas isso realmente tem a ver com o hormônio, porque é essa coisa
que muitas vezes ele também nem se reconhece mais, ele está num limbo, né? Ele não é mais uma criança, mas também não é um adulto. Ele se olha no espelho, aquele corpo transformado não é mais o corpo dele. Então ele leva um tempo para se adaptar a isso, mas isso não leva, vamos pensar, muitos anos. Sim. Ele tem um período. Agora a questão é quando isso é em excesso, quando a criança realmente não consegue, esse adolescente não sai mesmo do quarto, ele tem dificuldades, o rendimento escolar cai, muitas vezes é um bom aluno, o rendimento caiu, ele só fica na internet, ele não consegue se relacionar com ninguém, muitas vezes nem com a família, né? Ele muda o apetite dele também. Então essas coisas é que a gente tem que estar cuidando para ver. Dizer assim, mas quando a gente vai saber que é normal ou não? Mas a gente, normalmente, quando a gente presta atenção no filho ou na filha que tem, a gente sabe o que é o padrão normal deles e quando não está, né? Eu tenho um filho de 17 e uma filha de 14. Então, normalmente, eu sei quando eles não estão bem. E daí a gente também precisa de jeito para chegar, para falar. Porque a gente não pode simplesmente chegar e dizer assim, o que está acontecendo e tudo mais, e ele começar a contar e a gente desqualificar o que ele está falando. Porque muitas vezes eles até tentam falar dessa dor, mas o problema é que muitas vezes os pais dizem, isso não é nada, vai passar. Sim. E não deu a atenção devida ao que ele está dizendo. Então, muitas vezes o que os pais precisam é realmente procurar ouvir o que os filhos estão dizendo, ao invés de ficar dando conselhos ou ficar dizendo assim, na minha época acontecia isso, na minha época. Não é mais a sua época passou e agora é a época dele. E daí existem essas mudanças. Na época dos pais não tinham as mídias sociais, agora tem. E isso tem um impacto grande sobre a vida desses adolescentes hoje em dia. Mas você acha também que os pais, eles fecham um pouco os olhos? Porque às vezes as pessoas de fora começam a perceber. Quem está de fora, digamos assim, vamos usar esse exemplo. Quem está de fora e percebe que tem alguma coisa errada, com um primo, com uma criança ali, ou com um amigo, a tendência é você ir até os pais, colocar, falar, não se mete. Qual que é a sua atitude se os pais não estão percebendo? É importante que de alguma forma você procure chegar até os pais. Não chegar até os pais dizendo assim, seu filho tem um problema, né? Você pode chegar com mais tato, né? Diz assim, eu tenho sentido que a Maria anda mais calada, né? Tá acontecendo alguma coisa, né? Procurar entrar na conversa sem já chegar dizendo, olha, seu filho tem um problema, porque Sim. Isso os pais têm muita dificuldade em aceitar que o filho tem algum problema. E eu não estou dizendo só nesse caso de uma depressão ou de algum transtorno de ansiedade, né? É qualquer problema que a criança pode ter. Vamos pensar, meu filho teve déficit no processamento central auditivo. Quando foi me dito que ele tinha algum problema, eu podia simplesmente dizer assim, imagina, ele é uma criança normal, perfeita, brinca, né? Não, eu falei assim, então me diga um profissional que eu possa ir, que possa me indicar, para dizer se ele realmente tem Sim. isso ou não. Então ele tinha, nós tratamos e hoje ele está bem, né? Se não tivéssemos tratado, hoje ele teria vários problemas de aprendizado. É a mesma coisa que acontece quando um jovem desse está em depressão, ou que está com um transtorno de ansiedade, né? Ou está com a ideia de se suicidar. Então, é preciso ter esse cuidado quando chega nos pais. Agora, se houver uma negação muito grande dos pais e essa pessoa puder chegar até, vamos pensar, nesse adolescente que é um paciente que está precisando de ajuda, que ela procure chegar, se aproxime, porque oferecer ajuda muitas vezes é o que precisa para que não chegue ao suicídio, porque assim, 97% dos casos podem ser evitados. Olha só. Se tivesse essa ajuda, né? Se tivesse o acompanhamento de um profissional. Você acha que esses adolescentes que chegam ao suicídio, eles passam antes por uma automutilação? Eles passam... Tem estágios que ficam claros? Sim, a automutilação é um dos estágios, né? Que os pais podem
prestar atenção. Então, se a criança adolescente começa a parecer muito machucada, isso é um indício que algo não está indo bem, né? Porque eles vão dizer, caí disso, machuquei naquilo, me cortei naquilo, e tem que cuidar. Mas também os pais precisam estar de olho nos outros sinais, né? Como a gente diz, uso de drogas. Sim. Né? Hoje as crianças estão começando a, pelo menos, o uso do álcool muito mais cedo. Já com 12 anos, o índice de usuários de álcool é muito alto. Nossa. Então, quer dizer, é alto para a faixa etária, Sim, vamos pensar sim, nisso. sim. E o álcool é a porta de entrada para depois para outras drogas. Porque toda vez que esse adolescente tiver uma frustração e ele não der conta de lidar com essa frustração, porque ele não tem uma estrutura emocional estável, ele vai usar essas drogas. E daí, cada vez que ele usar, ele vai ter uma sensação e ele vai aumentando a dosagem desse uso, porque ele precisa da primeira sensação que ele teve. E para ter a primeira sensação, muitas vezes é preciso aumentar a quantidade ou ir mudando o tipo de drogas, né? Uma outra coisa que a gente já falou que é a desorganização familiar. Então, a gente acha que isso não influencia. Quantos casais se separaram? Ok, vocês podem até se separar, mas mantenham a estrutura, porque o papel de pai e mãe continuam para a vida, né? Agora, o que acabou foi o papel de marido e mulher. Sim. E muitas vezes esses casais que se separam não conseguem entender isso, continuam brigando, usando essa criança ou esse jovem num jogo deles para atingir o outro. E isso, a criança não tem culpa de nada. E daí a criança não consegue lidar com isso porque ela não tem estrutura emocional, porque ela está numa fase ainda de se estruturar, e esses pais ainda acabam minando mais isso, né? Eu tô com uma dúvida, porque às vezes fica um pouco essa coisa na minha cabeça. Mas eu nunca imaginei, mas a nossa família era tão linda, ele Sim. tinha tudo, ela tinha tudo, nunca faltou nada. Mas podem ocorrer casos naquela família, entre aspas, perfeita, Sim. onde a criança tem tudo, tem acesso a tudo, a informação, os pais estão ali. Sim. Isso também pode ocorrer. É mais difícil? Pode ocorrer. Recentemente teve um caso de um conhecido que aconteceu isso. O menino era um jovem, estava com seus 21 anos, filhos, os pais super presentes, atentos, né? E ele entrou num processo de depressão, estava na Unicamp, era um aluno da Unicamp, então vamos pensar, né? Nem Sim. tinha um mau rendimento, e ele se suicidou, né? E ele se enforcou. Então, assim, é muito difícil isso, né? E a mãe disse que no dia anterior, porque ele já vinha num processo, e a mãe vinha acompanhando, ele tinha namorada, né? Então, mas a mãe já sabia que ele estava num processo que não estava tão bem, que ele estava com um problema emocional, um problema psíquico, e que aquilo estava gerando, né, essa dor muito grande. E ele estava sendo acompanhado, mas mesmo assim ele não deu conta. Então, tem algum jeito de prevenir isso? Claro, prevenir sempre, mas você não tem controle, né, sobre o outro. Sim. Você tem ali até um acompanhamento, mas aonde estaria ali uma resposta? É terapia? Algum uso de medicação? Sim, um acompanhamento 24 horas? Câmeras? Não sei, para que esse adolescente não faça nada. Não, câmeras 24 horas também não vai adiantar vai muito, oprimir. porque você vai assistir, daí Claro. talvez seja mais dolorido. Mas um acompanhamento psicológico é importante, né? Eu acho que os pais ainda, muitas vezes, têm essa coisa de quem vai fazer um tratamento psicológico, ainda tem essa coisa de ser louco, né? Imagine que eu vou mandar meu filho fazer isso para dizer que a gente tem problemas em casa. Mas é um autoconhecimento, Sim, né? sim, isso é muito importante, né? O adolescente poder passar por um processo terapêutico na adolescência, isso o ajuda muito a ter uma estrutura emocional melhor. E eu vou dizer isso com um caso que foi de dentro da minha casa. Meu filho, quando saiu da 3ª série para a 4ª série, nós mudamos ele de escola. E ele sofreu bullying o ano inteiro nessa escola da qual a gente levou.
E ele saía todo dia chorando da escola. Ai, tadinho. Né? Todo santo dia eu pegava ele na escola e ele estava chorando e ele pedia. Por que isso não ficou pior? Ele ainda sente, ainda fala de algumas coisas, né? Que ele fala assim, por que a minha vida tem que ser mais difícil que a vida da minha irmã, pelo que ele passou? Mas, assim, ele teve um acompanhamento psicológico que ajudou ele a se fortalecer emocionalmente, né? E como a gente estava atento, a gente que fez? Mudou ele para uma escola depois que estava de acordo com os nossos valores, com o que a gente acreditava que ser o melhor para ele. Então, é essas coisas que a gente tem que fazer e estar atento, né? Não tem nada de errado a gente mandar o filho para uma terapia, porque assim, a gente não é Deus e a gente não sabe tudo. E, na verdade, a gente precisa de ajuda muitas vezes. E quando você recorre à ajuda, você está ajudando o seu filho a não chegar nesse ponto. Então, ajuda pode ser uma terapia, pode ser a família mais próxima, pode ser os amigos também cuidando ali de você, dando suporte. Sim, pode. Né? Pode ser muitas vezes colocar ele num projeto de voluntariado, onde ele pode achar uma utilidade, né? Porque o jovem ele gosta sentido, né? Fazer vida. Parte do todo. Porque ele quer se sentir útil, né? Porque quando ele vê que ele faz parte de algo maior, aquilo melhora a autoestima dele e ele vê que ele é capaz de alguma coisa. Diferente quando você está num processo de depressão, né? Ou numa síndrome de pânico, que você se acha completamente incapaz de qualquer coisa. E você me falou aqui no intervalo que gestação precoce também é uma das causas que leva a adolescente, no caso, ao suicídio. Quando você fala isso, você quer me dizer que ela espera o filho nascer, Não. tudo? É durante a gravidez? Com o descobrimento dessa gestação? Isso. Com a descoberta? Exato. Né? Então, muitas vezes ela acaba se automutilando como forma, né, para ver se perde o bebê. Né? Porque ela não quer, ela quer abortar. Então, muitas vezes, como ela não consegue abortar, então ela pode acaba se machucando. Sim. Entendi. Bom, e você também me falou sobre algo que é preocupante também, que é o suicídio em série. Sim. Que, né, soube do amiguinho que fez, e daí vai lá. Mas isso surge por quê? Assim, como aquela ideia do, então é assim que ele se livrou da dor, então é assim que eu vou fazer? É mais ou menos isso, né? A gente não deve dar ideia. Ok, nada de ideia. Vamos pensar assim. Quando uma pessoa se suicida, um jovem, normalmente é muito comum, às vezes, acontecer alguns suicídios na sequência. Normalmente ou de pessoas da mesma família, ou de pessoas da escola, ou de pessoas na comunidade que aquele adolescente convive. Porque, na verdade, um outro pode estar sentindo também uma dor e acredita que aquela é a forma que ele possa resolver a dor dele. Entendi. Então, é muito comum isso. E isso acontece muitas vezes, inclusive, na internet, que eles passam a participar de grupos que falam sobre esse tema, que incentivam isso e muitas vezes podem até marcar de suicídios coletivos. Nossa, já viu casos assim? Já teve casos assim. De suicídio coletivo? Sim. Só que daí, como fica um em cada parte, muitas vezes você não consegue não relaciona, um com o outro. Até que chega ao ponto de descobrir que eles estavam no mesmo grupo na rede social. E daqueles que tentam, quantos conseguem e quantos são frustrados na primeira tentativa, digamos assim? Ou quem tenta a primeira vez vai tentar de qualquer forma a segunda? Quem normalmente não dá certo da primeira vez, o pior período é logo em seguida. Né? Não é que você vai só daqui a um tempo. O período logo após é o período mais preocupante, né? Porque ele pode tentar de novo. Né? Agora, assim, eu não tenho os dados de qual é o índice, assim, de quantos realmente conseguem e os que não conseguem, né? Mas hoje a gente sabe que no Brasil, mais ou menos em torno de 5,6 adolescentes, né? A cada 100 mil adolescentes, 5,6 se suicidam. É um número alto.
E que daí é o suicídio consumado, eu não estou dizendo de a tentativa, né? Exato. Tá, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da tentativa mais no próximo bloco, como que os pais daí podem ajudar depois de saber, porque daí não tem mais como estar cego, não tem como não ter percebido que alguma coisa está muito errada. Então a gente volta à análise direta falando sobre isso. Até já. Suicídio na juventude. O Análise Direta volta com este tema que é muito difícil mesmo de ser falado, de ouvir, é um tema delicado, mas a Valéria Ribeiro está aqui com a gente, é coach familiar, está ajudando a gente a elucidar um pouquinho essa ideia, né, e para a gente ver soluções. Valéria, desculpa, a gente falou um pouquinho sobre essa questão de quando tem a primeira tentativa, né, que provavelmente pode vir uma segunda. Sim. Então, aquelas coisas definitivas que os pais têm que fazer para que isso não aconteça, pelo menos para tentar cercar, né, seu filho aí de todos os cuidados possíveis. Vamos pensar em termos de prevenção, né? Sim, prevenção. Que eu acho que é o mais importante, né? Uma das coisas que os pais precisam é demonstrar que eles confiam nos seus filhos, né? Muitos pais acabam muitas vezes duvidando dos filhos e isso vai minando a autoestima dos filhos. É preciso nutrir um relacionamento equilibrado também na família, né? Não estou dizendo que a gente vai ser uma família de faz de conta, nós vamos ter problemas, conflitos, mas a gente procurar ter o diálogo, né? Que isso realmente aconteça na família. Além de que também tem que oferecer oportunidades para esses jovens. Hoje em dia, muitas vezes, os jovens não vêem perspectiva de futuro. Então, a gente precisa mostrar para eles que há muitas possibilidades. E que, independente do que aconteça, né, os pais vão continuar a amá-lo, a aceitá-lo como ele é e estarão do lado dele. Então, isso são questões bem importantes para que os pais estejam atentos. Olha, e me diz uma coisa, a gente fala muito aqui Brasil, né? A gente está falando aqui de casos, né, que a gente conhece. Como que é esse índice lá fora, assim? É muito maior? Não? O que também leva em outros países? A gente ouve muito falar a questão até do frio, que em países que você não vê tanto sol, causa uma depressão maior. Nem sei se isso também é verídico, mas causa uma depressão maior, a falta do sol, né? Exato. E que deixa as pessoas mais depressivas e levam a essa cura para essa dor, né? Que não é uma cura, é uma desistência. Vamos pensar, né? Um dos países até que é mais falado é a questão do Japão, né? Que muitos jovens acabam se suicidando. Daí não é nem questão por falta de sol, nada, mas por causa da cobrança excessiva, né? Dessa perfeição que eles têm que ter, eles não podem errar em nada. Essa rigidez, né, da cultura. Exato. Então, realmente isso acontece em outros países. E como você disse no começo, né, o Brasil até é o quarto colocado no mundo, né? A gente até gostaria que a gente ficasse lá atrás, mas nós estamos mais à frente. É algo que tem que ser cuidado aqui, nos outros países. A gente tem que cuidar das nossas crianças, né? A gente está falando de crianças a gente está falando até 29 anos. Exato. Quando a criança ela tem 8, 12, quando que ela começa a ter essa ideia que ela pode fazer algo para resolver aquela situação? Olha, na verdade, a falsa ideia. Na verdade, até os 8 anos, quando isso acontece, é dado como se fosse um acidente doméstico, apesar de poder até ser, né? Mas a criança também nem tem muita noção. A partir dos 8 anos é que se considera suicídio. E dos 8 até os 12, normalmente os suicídios acontecem pelo uso de giletes, né, lâminas, ou estiletes, né? E a partir dos 12 é que tem as outras formas aí que usam outros modelos outros mecanismos para se suicidar. Tá bom. E, bom, os números são impactantes, né? Impressionantes. Eu acho que tem que ficar aí um alerta para todos os pais, né? Ficarem de olho, para os amigos também, para tentar reverter essa situação. Para tentar chegar, conversar. Eu já vi um caso de meninas que se mutilam e os pais falam, uma hora você consegue, está chamando atenção.
Por que os pais não acreditam nessa possibilidade? Tem uma culpa maior do que aquilo? Imagina, meu filho não vai fazer isso porque eu crio tão bem, não sei. Por que alguns pais não acreditam, mesmo com pedidos de socorros tão grandes? Porque, na verdade, é o que você já até disse, né? Eles não querem assumir porque isso gera nos pais um sentimento de culpa muito grande. É como se eles estivessem falhando no papel de pai e de mãe. Então, essa não aceitação, essa negação é o que gera isso e não ajuda, né? Porque há casos, inclusive, que é preciso internar, né? E tem pais que não deixam. Assim, imagine que eu vou deixar ir para um hospital de loucos, entre aspas, né? Mas, na verdade, isso pode ser a salvação. Porque a gente até estava conversando no intervalo, porque o adolescente ou a criança vai precisar de um atendimento multidisciplinar. Sim, não é sim. apenas de um profissional. Muitas vezes ele vai ter que ter a psicóloga, vai ter que ter o psiquiatra, dependendo da condição da família, talvez até tenha assistente social que tenha que acompanhar a família, né? E muitas vezes a família toda vai precisar ser tratada. Porque muitas vezes aquele adolescente, vamos dizer, é só um paciente identificado, né? E não, na verdade, o problema. Muitas vezes o problema pode estar no convívio familiar como um todo. Ele é externo, né? Isso, e aqui esse adolescente, na verdade, é ele só que está demonstrando o problema existente. Já houveram casos do próprio adolescente procurar ajuda, já que não conseguiu em casa, ou ir procurar ajuda de um terapeuta? Sim, tem adolescentes que buscam ajuda muitas vezes. O pai do amiguinho, né? A mãe do amiguinho. Sim, às vezes porque eles acabam, quando tem um ou outro amigo, acabam conversando e pedindo ajuda, né? Eu tenho casos do meu filho, de uma das amigas dele que estava com problema e ele foi conversar com ela e falou assim, olha, se você quiser, minha mãe pode te ajudar. Olha que né? bacana. Então, assim, eles também, quando a gente cuida dos filhos para que eles prestem atenção nos amigos, muitas vezes eles podem ajudar os amigos nisso, né? Porque muitas vezes um amigo é capaz de contar para o outro o que está acontecendo e não tem muitas vezes coragem de contar para o pai e para a mãe, porque muitas vezes vai haver a desqualificação da dor que ele está sentindo. E no caso, assim, quando você fala em internação, eu fico pensando que tem um valor alto aí financeiro que está embutido. Para aquelas famílias que não têm um poder aquisitivo alto, sim, aonde que pode procurar? Que está assistindo agora e falou assim, eu preciso dar uma olhada no meu filho, eu preciso fazer alguma coisa. Acordei. Aonde que ela pode procurar esse tipo de ajuda? Vários hospitais, muitas vezes, né? Ou mesmo o CVV, o Centro de Valorização da Vida, ele tem essa ajuda gratuita, né? Na verdade, a gente precisa ir buscar, porque a gente às vezes acha que tem custo muito alto e muitas vezes não. Tem prefeituras que têm programas para isso. Então, a gente deve buscar, porque na verdade hoje, apesar ainda de ser poucos os lugares, mas existem alguns, sim. Entendi. O CVV, no caso, né, e também tem muitas linhas telefônicas, né, às vezes que você... A questão, acho que falta informação. Também. Então, tem que ir atrás de informação, né? O Centro de Valorização da Vida, que faz esse atendimento gratuito, que é o CVV, né? Eu só vou já passar para vocês, caso vocês tenham interesse. Eles atendem pelo telefone 141 ou diretamente, né, no posto regional. E você também pode procurar, a gente está na tecnologia, né? Dar aquela busca na internet, sim, achar site, páginas. E os grupos de apoio são também bem importantes, além do que fazer uma terapia, só você, sim, psicólogo, mas grupos de apoio onde você possa identificar no outro, sim, a sua dor também, o seu problema, e ver que não é só comigo. Sim. É importante isso, você vê outras pessoas passando pela mesma situação, para vocês se fortalecerem. Se fossem uns narcóticos anônimos, né? Mais ou menos isso. Mas seriam para pessoas, né? Normalmente, quando você encontra esses lugares que desenvolvem um trabalho para pessoas que tenham essa questão do suicídio, você vai encontrar esses grupos também que podem ajudá-los. Porque em grupo, às vezes, é mais fácil, sim, parece, de você superar. Porque, às vezes, você não precisa falar, né? O que o outro fala,
muitas vezes você se encontra, e quando você se encontra, aí é como se estivesse contando a sua história, né? Sim. E daí você se identifica, e se identificando, muitas vezes o que os outros vão falando acaba também te servindo. E ter um hobby é importante? É ótimo. Descobrir, sei lá, Sim. uma pintura, eu gosto de música, eu gosto da Sim. leitura, eu gosto... Redescobrir você mesmo, até depois, ou até de uma tentativa, ou ali no caminho, assim, os pais estarem sempre incentivando, mas aonde que está o limite de o pai colocar lá, pai e a mãe colocar em 10 itens para você fazer durante o dia, deixar o filho se descobrir, ou ir realmente vendo qual que é o real interesse? Na verdade, aí você precisa de um trabalho. Se tiver numa terapia, fica mais fácil, porque o terapeuta vai ajudando a pessoa a descobrir, né, o que ela gosta, o que dá prazer ela fazer, né? E esse prazer é que, na verdade, vai ajudar a minimizar essa dor, porque daí ele vai gerar outros hormônios que vão começar a gerar o tal do hormônio da felicidade, e que vai aos poucos diminuindo a dor que ela sente. Como praticar um esporte? Sim, sim. Se apaixonar? Sim, também, mas aí é aquela questão, né? Não é os pais imporem o que ela tem que fazer, porque se você impor, não vai funcionar. Na verdade, a pessoa, né, que está sofrendo isso precisa achar aquilo que ela se identifica e que dá prazer a ela. Perfeito. Bom, a gente falou um pouquinho aqui também que a depressão é uma das comorbidades, né? Leva a isso, e todos os outros transtornos, então, de transtorno do pânico, de ansiedade, hiperatividade, que também a gente fala hoje, podem ser aqueles fatores iniciais, Sim. que é o que você diz, qualquer coisa que cause dor, Sim. ou que cause, né, aquele afastamento da sociedade, Sim, do que social, vai gerar uma dor muito intensa. Vai gerar uma dor. E daí ele pode chegar ao suicídio, né? Mas isso, como eu disse, não é quando ele pensa no suicídio, já houve um tempo, vamos dizer assim, né? Houve um tempo aqui, para depois, vamos pensar em 6 meses, quando ele começar com a ideia mesmo do suicídio. E hoje a gente tem aí um índice até alto de adolescentes, quando você entra em pesquisas, que muitas vezes você chega em índices em torno de 30%, 40% que já pensaram em suicídio. Que pelo menos já pensaram em alguma vez. Mas não cometeram, Sim, não chegaram nem na primeira nada. tentativa. Isso. E você acha que isso também fica muito latente, que a maior parte dos jovens hoje em dia, do jeito que está a nossa sociedade, fica com aquele sentimento latente, só não executa, mas tá ali, tem um bichinho ali que tá... Eu acredito que um pouco disso aconteça por causa dessa coisa toda do adolescente, que muitas vezes ele não se encontra, né? Mas no momento que ele acaba se encontrando, essa ideia acaba sumindo, e ele vai viver a vida que ele tem que viver, vai enfrentar os problemas, os conflitos, porque daí ele já fez uma estabilidade emocional dele, né? Vamos pensar, não uma estabilidade, mas ele amadureceu emocionalmente. Sim. E daí ele tem estrutura para enfrentar o que a vida vai colocar para ele, que a gente sabe que nem sempre a vida vai ser tão boazinha, nem claro. Tudo vai ser só rosas, nem sempre o unicórnio vai aparecer, né? E de vez em quando até aparece, mas é raro. Perfeito, Valéria. Olha, foi um papo ótimo, eu digo, na questão da informação, sim, de elucidar esse tema, da gente debater um pouquinho, que seja, a gente sabe que, né, nosso tempo é curto, mas é importante esse tema, ele começar realmente a circular, para as pessoas ficarem mais atentas. E você se preocupar também com isso, e ser uma profissional que vai atrás desses casos, mostra também o serviço mesmo que você está prestando, sim, à sociedade e aos nossos jovens. Então, já fica aqui meu muito obrigada pela sua participação aqui, pelos nossos jovens, e olha, volte quantas vezes você quiser, Valéria. O prazer foi meu estar aqui com vocês, Renata, e poder partilhar um pouquinho do meu conhecimento, né, com você e com toda a audiência. Maravilha, pessoal, para vocês aí que estão nos acompanhando, acompanhou esse tema que, né, foi mais difícil. Suicídio na juventude não é um tema fácil. Falei aqui com a Valéria Ribeiro, que é coach familiar, que tem ajudado assim essas famílias a se recuperarem, se resgatarem, e vocês também podem ficar atentos, cuidem aí das crianças, dos jovens de vocês. Para você que curte e antes, posso falar uma coisa? Para quem quer o seu contato, posso passar aqui? Sim, pode. www.filhosofia.com
filosofia, né? Filho, não, filosofia mesmo? Filho, é de Ai, filho, é muito filosofia.com.br. Adorei, filosofia.com.br. Seu contato é contato@filosofia.com.br. Também podem me achar no Facebook, que é Filosofia Educação, né? Ou no YouTube também, que tem quase 200 vídeos falando sobre educação de filhos também, que é o Filosofia Educação. Ai, que ótimo. Então agora a gente tem bastante aí material para a gente pesquisar, né? Para você que curtiu o programa, quer rever os outros programas da Análise Direta, a gente está lá no canal do YouTube, Análise Direta, na fanpage lá no Facebook, Programa Análise Direta, e você também pode participar mandando suas sugestões, seus comentários através do WhatsApp. No WhatsApp é o 011 São Paulo, é o número... Ai, sumiu meu WhatsApp. Ai, meu Deus. Achei. Estava aqui na minha frente. Então, 011 São Paulo, 992247760. Se você está em outros países, coloca o 05511 e o número de telefone, 992247760. Análise Direta fica por aqui. Vejo vocês num outro programa. Beijo, até mais.